Magnificat anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado com tanta insistência nesta missão evangelizadora, louvo a Deus pela sua vida, pela sua trajetória, pela sua história, por tudo aquilo que você tem lutado para estar na presença de Deus a partir da sua palavra. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 19ª semana do tempo comum, no mês vocacional. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se vós não converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhuma desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma delas, não deixe as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, querida irmã, o tema aqui é interessante, né? Se perder de Deus. E como é fácil, como é rápido, como é simples, como é quase que instantâneo nos perdermos de Deus quando não mais buscamos uma vida de oração, quando não mais nos apegamos nos costumes cristãos, quando vamos dando brechas para as coisas do mundo começarem a ser o Senhor da nossa vida, porque começa assim, né? Bom, o texto de hoje nos leva a uma reflexão. Os discípulos trazem uma questão para Jesus e fazem uma pergunta interessante, mas Jesus é aquele que prescruta o coração da gente. Jesus pergunta, quando você vai com o seu pedido para Jesus, ele está prescrutando o teu coração. O que tem ali no teu coração, no seu íntimo, na verdade do seu pensamento. Jesus é esse Deus que prescruta o coração, prescruta mesmo. Porém, os discípulos fazem essa pergunta, porém já tem no coração uma intenção. A intenção é saber quem é o maior no sentido político, porque os discípulos tinham no coração que Jesus iria governar o mundo no sentido político mesmo, não porque ele é o Senhor do mundo, mas não no sentido que os discípulos queriam ou que estavam imaginando do Senhor. E Jesus, com toda simplicidade, ele tem uma pedagogia muito interessante, ele coloca uma criança. Colocar quem é uma criança naquele tempo, talvez no tempo de hoje,
é insignificante, é uma criança que não, não dá, ou não daria, ou não dará lucro nenhum, talvez, veio nesse pensamento, né? Uma criança não dá, não criança só dá despesa, né? E alegria também, bom, enfim, mas é criança. Então os discípulos não olhavam as crianças como Jesus está olhando aqui nesse texto de hoje. Jesus olha a pureza total do coração da criança, a disponibilidade total, a sinceridade total. E as crianças que está ali, se Jesus colocou a criança no colo e para mostrar para os discípulos que eles deveriam ter o coração de criança, esse coração que somente cabe Deus, que somente cabe a bondade, que somente cabe a alegria, que somente cabe a partilha. É o coração da criança. E Jesus, ao colocar essa criança no meio, ele faz essa indagação, né? Olha, se não tornardes ou se não converterdes, ou seja, se vocês não mudarem de vida, não mudarem seu pensamento, não entrarão no reino dos céus. Com esse pensamento político, hoje eu tenho uma ojeriza de políticos. Ojeriza. É o tempo dos políticos nos procurarem, eu tenho sido procurado por políticos, tenho evitado na medida que eu consigo também, né? Porque eu não sou mal educado, tenho tentado evitado o máximo ter contato com políticos, nesse sentido que Jesus está falando para os discípulos, com coração perverso, com coração interessado somente numa falsa bondade, numa falsa solução para o mundo, para a vida política, para a vida social, melhor dizendo. Bom, enfim, eu adentrei nesse tema sem querer, porque eu estou sendo alvejado por tantos políticos, né? É o tempo da caça ao religioso, né? Enfim, que bom que os políticos conseguem ver um valor, potencial de valor nos padres. Bom, enfim, é um adentro apenas. Voltamos para o tema, para o padre não se perder aqui, né? E aí é interessante essa proposta de Jesus, aí ele vai continuar mostrando para o discípulo a alegria de Deus. Qual é a alegria de Deus? Aí ele coloca, se um pastor tem 100 ovelhas e uma das ovelhas se perde, ele não vai atrás daquela que se perdeu e deixa as 99 na montanha e vai atrás daquela que se perdeu? Olha o pensamento de Jesus, que é o pensamento do nosso Deus, para o pensamento do mundo. Muitas vezes a pessoa sai da paróquia ou desaparece por algum motivo e a gente acaba não sabendo o motivo, enfim, mas a gente não sente falta daquela pessoa, né? A gente não sente falta daquela pessoa que muitas vezes estava participando da missa do nosso lado, né? Ainda que não tivéssemos intimidade com ela, mas olhamos, nós vimos, né? Nós cumprimentamos, desejamos a paz de Jesus para ela e de repente ela some e nós não vamos atrás como esse pastor que foi atrás das 99. Por que ele foi atrás das 99? Ovelhas são todas iguais, né? Porque ele contou uma por uma. Ao reuni-las, ele foi contando uma por uma. Então ele sentiu falta. Então, quando nós não sentimos falta de alguém, nós deixamos esse alguém ao mercê do mundo. Jesus não faz isso. Nosso Deus, ele conta, contando mesmo. Você é único. Você é único. No número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 380, 1 milhão, 3 milhões, não sei, você é único. Nessa quantidade do universo, você é precioso. Você é preciosa. Então, queremos entender que essa pedagogia que o Senhor tem, nós precisamos ter. Não olhar a pessoa
com o olhar de desinteresse, como os discípulos aqui mostraram para a criança, mas temos esse exemplo de simplicidade da criança e voltar a nossa vida para Deus com toda a força e com toda a simplicidade. Por isso hoje nós somos chamados hoje a ter uma humildade no coração, a sermos humildes e nos colocarmos diante do outro como um valor que ele tem. Você tem valor, o outro também tem um valor imenso diante de Deus. Não somos melhores, não somos piores, somos simplesmente uma pérola, uma ovelha mais querida e amada por Deus. É um único Deus que sabe amar igualmente. Divide o seu amor de forma tão igual que você não sente ciúme nem inveja do outro. Tão igual. Olha para os santos. Olha para a vida de cada santo, cada característica de cada um deles. Como foram amados por Deus de forma tão diferente de cada um, porque cada um com seu carisma, e Deus o amou de maneira igual. Esse Deus é assim. Me ama, te ama. Eu não sou mais amado por Deus do que você é. Ah, você é padre, você é mais amado. Não é verdade. O amor de Deus é um amor igual. Não tem diferença. Por isso ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Se perdeu por quê? Porque fez a opção de separar-se do rebanho. Se perdeu porque foi como aquele filho pródigo procurar felicidade onde não tem, e Deus foi atrás. Por isso, tenhamos cuidado para não nos afastarmos daquilo que é de Deus, nos afastarmos dos sacramentos, nos afastarmos da adoração, da Santa Missa. Tenhamos cuidado para não fugirmos e buscarmos caminhos que não encontrarão aprisco, segurança e amor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça da casa para cuidarmos de sacerdotes, aumente as vocações de instituto, do movimento Rainha do Clero, de cada participante do nosso grupo, movimento Rainha do Clero, e você também pode participar. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê força e alegria de servirmos o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.